Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sou Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do primeiro ano, tá bom? O tema de hoje é o movimento circular uniforme. A gente vai aplicar tudo aquilo que a gente já viu em cinemática, em movimento retilíneo, no caso, movimento uniforme, e aplicar ele em um movimento que tem uma trajetória circular. Então a gente vai definir período, frequência e várias outras coisas aí, tá bom? Então bora para essa aula e ver qual é que é. O movimento circular, pessoas, ele é um movimento repetitivo. E a importância dele é porque várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, ela segue um movimento repetitivo. Então a gente tem um menininho aí que você pode ver, ó, que tudo que vai volta. Jogou o aviãozinho dele, o aviãozinho fez uma curva. Então a gente consegue entender melhor esse movimento, por que ele aconteceu, consegue premeditar quanto tempo vai demorar para esse avião voltar e dar uma picada na cara desse moleque. A própria rotação e translação da Terra é um movimento quase que circular, né? Não é um movimento totalmente circular, mas a gente pode aproximar para isso. Fora o movimento também dos ventos e toda a meteorologia, a gente vê que os ares, as massas de ar, têm um movimento circular também, e isso ajuda o nosso entendimento. Então tudo começa com um movimento circular uniforme, tá? Todos esses movimentos de giro. Fora isso, o movimento circular uniforme, pelo fato dele ter a característica repetitiva, é um movimento que está se repetindo várias vezes, a gente pode pegar alguns conceitos dele e aplicar em outras coisas que a gente vai ver mais para frente, como por exemplo o pêndulo que a gente tem aqui, o movimento harmônico simples, que é o movimento de uma mola, também ondas, que é uma das coisas mais importantes hoje no nosso dia a dia, ondas, né? Até astronomia, tudo que a gente consegue enxergar do espaço vem para nós através de ondas eletromagnéticas e até mesmo as ondas gravitacionais. Então, todos esses conceitos que a gente vai definir aqui no movimento circular uniforme também pode ser aplicado nesses outros tipos de movimento, tá? Então, essa aula é bem importante mesmo. E dispensável até a gente falar que quase todos os mecanismos que a gente tem funcionam através de grupos de engrenagens. Então, se você quer fazer um maquinário, esse maquinário com certeza vai ter alguma engrenagem que vai efetuar um movimento circular, e isso também a gente consegue entender através dos conceitos passados na aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, período e frequência. Vamos definir essas duas coisinhas aí, que é bem simples até de entender, tá bom? O período simplesmente ele é o tempo, ele é o intervalo de tempo, ele é o tempo que demora para acontecer alguma coisa. Então quando você fala, qual que é o período de aula? O período de aula, a gente tem uma aula de 50 minutos de período, então o período dela é o tempo que demora para acontecer alguma coisa. Qual que é o período de rotação da Terra em torno dela mesma? O período de rotação da Terra é 24 horas. E assim sucessivamente, né? Você tem vários outros exemplos, mas o que você precisa saber é que período é o tempo, é simplesmente o tempo. É qualquer tempo? Não, é o tempo que demora para acontecer uma vez. No nosso caso aqui, o período ele vai estar associado com o tempo que demora para dar uma volta. Então, como o movimento ele é circular, ele vai ser um movimento que uma trajetória de círculo, ele vai completar várias voltas, se esse movimento for contínuo. Então, o período seria o tempo que ele demora para completar uma volta inteira. Beleza? Frequência já é o inverso. Frequência é quantas vezes acontece alguma coisa por intervalo de tempo. Então, enquanto o período é o tempo que demora para acontecer uma vez, a frequência é quantas vezes acontece em um intervalo de tempo. Pode parecer até difícil, mas não é tanto. Quer ver? Vamos usar a rotação da Terra como exemplo. A gente já falou que o período de rotação da Terra é de 24 horas, aproximadamente, né? 23,59 ponto alguma coisa. Então, tanto que depois de algum tempo a gente já tem até que corrigir isso com um ano bissexto e tal, mas enfim, é aproximadamente 24 horas. E a frequência de rotação da Terra? Quantas voltas a Terra dá nela mesma por unidade de tempo? A gente sabe que a Terra ela gira em volta dela 365 vezes no ano, né? Em alguns anos aí tem um dia a mais, mas enfim. Então, tá vendo? A frequência é quantas voltas ela deu por intervalo de tempo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Período é o tempo que demora para acontecer uma volta. Frequência é quantas voltas acontece em um intervalo de tempo.
Beleza? A gente poderia colocar também, por exemplo, 7 voltas em uma semana, ou 30 voltas em um mês, enfim, isso aí varia, tá? Frequência é a quantidade de voltas em um tempo específico. Beleza? E qual que é a relação entre esses dois? Eles parecem porque eles têm uma relação. Como eu já falei antes, um é o inverso do outro. Como assim? Caso você queira calcular o período, você vai pegar o intervalo de tempo total, então não confunda, tá? Esse T aqui é o T maiúsculo, ele representa período. O intervalo de tempo normal é Tzinho, tá bom? E o N é o número de voltas. Como assim, professor? Vamos supor que o exercício chega para você lá e fala, ó, um objeto ele completou 3 voltas e ele demorou 45 segundos para completar essas 3 voltas. Então, o que ele me deu aqui? É o período? Não, o que ele me deu aqui é o ΔT. Quanto tempo passou? E é o quanto tempo que passou para o quê? Para completar 3 voltas. Então, esse N que está aqui na fórmula, ele é justamente isso. Ele é o número de acontecimentos. No nosso caso aqui, como é um movimento circular, é o número de voltas que esse objeto vai dar. Tá? Então, se eu fosse calcular o período aqui, ficaria como? Ficaria intervalo de tempo, 45, dividido pelo número de voltas, 3, que dá 15. Então, o período é de 15 segundos. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que para completar uma volta, ele demora 15 segundos. Então, para completar 2 voltas, ele vai demorar 30 segundos. Para completar 3 voltas, 45 segundos. Para completar 4 voltas, 60 segundos. E assim por diante. Beleza? E a frequência? A frequência ela é o inverso. Ó. É que está embaixo. Está em cima e que está em cima está embaixo. Aqui a gente vê que o ΔT está em cima e o N embaixo. A frequência vai trocar. O N vai estar em cima e o ΔT vai estar embaixo. Então, se eu fosse fazer nesse mesmo exemplo aqui não vai dar um número redondo, mas vamos fazer aqui. A frequência seria o quê? Seria o número de voltas, que é 3, dividido pelo tempo, que é 45. Ou seja, aqui seria 1 sobre 15. Ou seja, a frequência ela é o quê? Ele completa uma volta a cada 15 segundos. Então, estou falando do número de voltas por segundo. Geralmente, a frequência é interessante para a gente quando os objetos estão muito rápidos, que o período vai ser um período muito curto. Como assim? Vamos pegar um motor, por exemplo. O cara vai falar lá que o motor ele dá 3.000, vamos colocar 3.000 voltas em 1 minuto. Então, a roda do seu carro vai dar 3.000 voltas em 1 minuto. Se a gente fosse calcular aqui, lembrando que 1 minuto é 60 segundos, tá? Se a gente fosse calcular aqui o período ia ser um intervalo de tempo muito pequeno. Ele ia ficar como? Ó? É tempo sobre número de voltas. 60 dividido por 3.000. Aqui eu posso dividir os dois por 3 para ficar bonitinho. Vai ficar 2 em cima e 100 embaixo. Vai ficar 0,02 segundos. Olha só, então eu estou falando que para completar uma volta, essa roda do carro demora 0,02 segundos. É muito rápido. Então é até difícil da gente visualizar isso. Agora na frequência não. Se fosse na frequência ia ser 3.000 voltas dividido por 60 segundos, que é o tempo. Então aí a gente corta aqui um zerinho com zerinho. 300 dividido por 6, 30 dividido por 6 é 5, sobe um zero, 50. Então se a frequência aqui é 50, significa que para cada 1 segundo, ele completa 50 voltas, tá? Já é mais fácil de visualizar. Nossa, tá muito rápido, a frequência dele é uma frequência muito alta, tá bom? Então, aí a gente já pode ter essa relação, ó. Como um é um invertido do outro, o período é 1 sobre a frequência e a frequência é 1 sobre o período. Então, se você já tiver calculado a frequência, é fácil. Se o exercício chegar para você e falar a frequência é de 15, então quanto que é o período? 1 sobre 15. Ou vice-versa, se o exercício chegar para você e falar que a frequência, que o período é de 10 segundos, quanto que é a frequência? De 1 sobre 10. Aí você faz a divisão e encontra. Tá bom? Período, a unidade de medida a gente já sabe. É tempo, né? Então, vamos passar aqui para o próximo exercício. Unidade de medida de período é tempo. Então, é medido no sistema internacional em segundo, mas pode estar em hora, pode estar em minuto, pode estar em dia, pode estar em semana. Enfim, aí a unidade é de tempo, tá? Mas no sistema internacional é segundo. Já a frequência é um pouquinho mais complicado, por quê? O número de acontecimentos ele é adimensional, ele não tem medida. Já o tempo tem. Então, como é um número sobre o tempo, ia ficar um negócio que não tem medida sobre medida de tempo. Então, a gente dá no sistema internacional
1 sobre segundo, unidade para frequência, tá? Mas como é muito feio escrever 1 sobre segundo, a gente homenageia um cientista famoso que é o Hertz. Então, quando aparecer Hertz, o que significa o Hertz? Significa tantas voltas, tantos acontecimentos para cada segundo. Tanto que tem até a piada clássica que todo professor de física passa, né? No filme Sexto Sentido, tem a cena icônica do menininho aqui, que spoiler, né? No filme ele diz que vê gente morta. Então nessa cena que ele fala I see dead people, eu vejo gente morta. E aí o cara fala, Bruce Willis aqui fala pra ele, com que frequência? Aí o moleque fala, no filme ele fala todo o tempo, né? E aí o meu professor de física sempre falava 60 Hz. Qual frequência? 60 Hz. Né? Então o que seria 60 Hz? 60 Hz é 60 vezes para cada segundo, tá? Então toda vez que aparecer Hertz, é quantas vezes está acontecendo por segundo. Só uma curiosidade para vocês aí, a energia na sua tomada, ela vem por corrente alternada. O que seria corrente alternada? A eletricidade, uma hora, ela vai, na outra hora ela volta. Ela fica alternando, daí o nome, corrente alternada. Ou seja, você tem um fio lá, você ligou o seu fio na tomada, a eletricidade uma hora está indo, na outra hora ela está voltando. Isso é corrente alternada. Sabe com qual frequência ela faz isso? Exatamente 60 Hz. Então por isso que o 60 Hz é um número tão conhecido para a gente aí. Essa é a frequência da nossa rede de alimentação elétrica. Então a corrente alternada tem 60 Hz. Então olha que absurdo, a eletricidade vai e volta 60 vezes por segundo. É muito do doido, tá? Tem outra unidade aqui que é importante também, que eu acabei esquecendo de falar, que é a rotação por minuto, tá? O famoso RPM. Então toda vez que aparecer RPM, significa rotações por minuto. Então se o exercício falar para vocês, ó, 600 RPM, isso é o quê? 600 rotações por minuto. Então em 1 minuto ele dá 600 voltas. Isso geralmente é usado mais para motor e tal, tá bom? Então vamos para o movimento circular uniforme em si. Para isso, vamos dar uma relembrada do movimento uniforme, que era o movimento retilíneo. Então, a gente tinha lá um eixo ordenado, né, que era uma reta, no caso, o movimento retilíneo então era uma reta, e a gente ordenava para falar para onde é positivo e onde é negativo. Então, tudo que está para trás do zero é negativo, tudo que está para frente do zero é positivo. Lembrando que esse zero aqui, ele é a gente que define ele, né? Você que escolhe, isso se já não tivesse sido escolhido por outra pessoa. Enfim, se eu tiver um corpo que sai dessa posição aqui, essa posição é chamada de posição inicial dele. Aí vai ter um valor lá que você vai medir a partir do zero. Pode ser 10 metros, 50 metros, enfim, é a distância que ele tem até o zero. E aí ele vai se movimentar. Nisso que ele se movimenta, a posição dele vai mudando e no final ele chega em uma posição final. Isso, a gente calculava a velocidade com isso. Primeiro, a gente encontrava o deslocamento que esse cara tem, né? Que é o ΔS, a posição final menos inicial, é o quanto que ele andou, e nós pegávamos esse valor e dividia pelo tempo, né? Então essa era a velocidade escalar média que a gente tinha lá em cinemática como um todo. Aqui no caso, como a velocidade é uniforme, então a velocidade média é igual ao valor do movimento da velocidade normal. Isso que a gente já falou lá em movimento uniforme, tá? Então é assim que a gente calcula a velocidade. Presta atenção que a gente vai ter isso daqui logo mais. É ΔS, é o deslocamento, é o tanto que andou dividido pelo tempo. Então, só para colocar em números, porque eu sei que vocês gostam de entender melhor em números, se a velocidade, por exemplo, é 20 metros por segundo, isso significa que para cada segundo, esse cara anda 20 metros, tipo o Flash. Se o Flash aqui tiver essa velocidade de 20 metros por segundo, para cada segundo que passa, ele percorre uma distância de 20 metros, beleza? Velocidade é isso, a gente já viu. Agora vamos aplicar isso para o movimento circular uniforme. Eu tenho uma bolinha ali, e essa bolinha ela vai percorrer essa trajetória, que aqui a gente vê que é um círculo, tá bom? Para isso, a gente vai precisar da nossa referência. Então, como a gente tem um círculo, a gente vai pegar uma referência de ângulo. Então aqui a gente tem a origem, né, o centro do círculo. Se a gente pegar o raio, que é a distância do centro
até a circunferência, ele vai ser sempre igual, né? E se a gente pegar ele aqui nessa linha, a gente diz que aqui é o 0 graus, né? 0 graus, porque esse raio não está inclinado ainda. Vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Então, se a gente desenhar aqui a nossa medida é de 0 graus. Se eu for inclinando esse raio, o ângulo vai aumentando. Isso vocês veem lá em matemática. De forma que quando ele chega aqui nesse ponto, ele está a 90 graus, ou seja, ele girou 90 graus, tá bom? Então 90 graus, o ângulo significa o tanto de giro que esse cara vai dar. Se ele dá uma meia volta completa, ele percorreu 180 graus. E se ele completar uma volta completa, ele dá 360 graus. Todo mundo sabe isso, já viu lá em matemática, tá? Então agora a gente vai aplicar isso pro movimento do cara. Então ele está nessa posição. Primeiro, qual que vai ser o referencial? Igual a gente tinha lá no movimento retilíneo, a gente precisa do referencial. Geralmente o nosso referencial é esse 0 graus aqui, é onde o raio está, esse início, tá? Então aqui é 0 graus, vai ser o nosso referencial e também vai ser o referencial dos espaços. Então a bola entra naquela posição, a gente vai chamar de posição inicial, e ele vai fazer um movimento. Olha só, se liga no movimento. E ali ele vai mudar a posição dele e vai chegar numa posição final. Olha só, é igualzinho aquele movimento retilíneo, tá? Ele sai de uma posição inicial, foi para uma posição final. Beleza? Nisso, a gente pode falar, e o tanto que ele andou é justamente isso daí, ó. Esse é o ΔS, esse tamanho, tá bom? Então, a gente pode calcular a velocidade dele? Pode. A velocidade escalar? Pode, é só fazer o ΔS sobre o ΔT, que nem a gente fazia antes igual. O problema é que agora a gente pode ver que ele também girou, porque se ele estava nessa posição antes, ele andou um pouquinho para frente, ele girou em cima desse círculo. Então a gente pode falar que ele teve uma mudança de ângulo também. Ele saiu de um ângulo inicial e ele girou um ângulo que a gente vai chamar aqui de ΔΦ. Então, olha só, ele teve um ΔS, que é o tanto que ele andou, é o deslocamento escalar, é o tamanho dessa linha, é 2 metros, 3 metros, enfim. E ele também vai ter o tanto que ele girou, que é o ângulo. Nesses 3 metros que ele andou aqui, ele girou 20 graus, ele girou 30 graus, ele girou 60 graus, tá? A gente vai chamar esse tanto de giro dele de deslocamento angular. É o tanto que ele girou, tá? ΔΦ, beleza? E aí entra a definição da velocidade angular. Lembra que velocidade escalar era ΔS sobre ΔT? E o que ela representava para a gente? Ela representava, vamos supor aqui, 20 metros por segundo. É o quanto que ele anda para cada segundo. Então, em 1 segundo, esse cara anda 20 metros. Então, a velocidade angular é a mesma coisa. Ó. Você vê que é a mesma formulinha, né? Aqui a gente vai representar a velocidade angular por essa letra grega que parece um W, mas não é, tá? É a letra grega ômega, é o ômega minúsculo. Vai ser o quê? O deslocamento angular, porque aqui é a velocidade angular, então o deslocamento é o deslocamento angular pelo tempo. Mesma coisa, ó. Aqui a velocidade é a velocidade escalar, né? É o deslocamento escalar pelo tempo. Aqui a velocidade angular é o deslocamento angular pelo tempo, tá bom? Então velocidade angular é assim que a gente vai calcular, beleza? E ela representa o quê? Ela representa justamente o quanto que ele está girando, qual que é a rapidez que ele está girando. Então, enquanto a velocidade escalar é 20 metros por segundo, a velocidade angular poderia ser, por exemplo, 45 graus por segundo. O que significa isso? Para cada segundo que passa, esse corpo está girando 45 graus. A gente pode ver que esse gatinho aqui, por exemplo, ele está girando. Então, se ele está girando, ele tem uma velocidade angular. Se ele gira muito rápido, a velocidade angular é alta. Se ele gira devagar, a velocidade angular dele é baixa. Então, o que significa uma velocidade angular de 10 graus por segundo? Para cada segundo que passa, ele está girando 10 graus. Uma velocidade de 30 graus por segundo para cada segundo que passa, ele está girando 30 graus. Beleza? Então, essa é a ideia aí. No caso, pessoas, como o grau não é uma unidade muito confiável, vamos dizer assim, porque o grau ele é um meio vamos dizer assim, arbitrário, é um valor arbitrário, por isso que a gente dá até a nomenclatura de grau, a gente usa radiano, tá? O radiano é melhor.
Então tá errado você falar que a velocidade dele é 45 graus por segundo? Não. Mas na hora de fazer os cálculos, a gente vai usar mais o radiano. E o que seria o radiano? O radiano é o famoso π, é o valor que ele tem lá em π, né? Então olha só, aqui a gente tem 0 graus, aqui 1/4 de volta 90 graus, aqui uma meia volta 180 graus, 3/4 de volta 270 graus e uma volta completa 360 graus. Em termos de radiano, é sempre você lembrar que o π, que é uma meia volta, é 180 graus. Então, quanto que equivale um π, que é o famoso 3,14 lá? É 180 graus, tá? Então, caso você quiser fazer uma conversão de graus para radiano, se quiser, eu enxergo melhor em graus, professor, tudo bem, faz tudo em graus. Na hora de você fazer a conta, fazer o cálculo, você transforma para radiano. E como que eu vou fazer isso? Uma regrinha de 3 básica. Então, você tem π, equivale a 180 graus. Aí, se você quiser saber em radiano, você coloca o valor em graus aqui. Quer ver? Vamos dar um exemplo. 60 graus. Quantos que será que vale 60 graus em radiano? Então, a gente faria isso daqui, uma regrinha de 3. Um π equivale a 180. Né? Eu quero saber quantos π equivale a 60 graus. Aí você faz uma regrinha de 3. 60 vezes π é igual a 180x. Né? X vai ser igual a 60π dividido por 180. Corta aqui, corta aqui. O 6 e o 8, eles são múltiplos, né? Dá para dividir por 6. Então vai ficar π sobre 3. Então, 60 graus equivale a π sobre 3 radiano. Então a conversão é simples, é só fazer isso, não tem nenhum segredo, tá? Caso você quiser converter de radiano para grau, também dá, só que aí você coloca o radiano aqui e o graus, no caso, seria o y, tá? Uma regrinha de 3, todo mundo sabe fazer. Tá, agora, essa fórmula aqui, pessoas, a gente definiu, beleza, bonitinho, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me pergunta lá pelo WhatsApp, a gente está disponível para responder. Porém, essa formuleta aqui, ela serve mais para definir, tá? Existe uma forma muito mais fácil da gente calcular isso. Ô louco, professor, por que você não falou primeiro? Porque primeiro vocês têm que entender a definição, tá? Qual que é essa fórmula mais simples? Como que a gente vai encontrar? A gente vai usar período e frequência. Como assim, professor? Vamos lá. Para um movimento circular, vamos imaginar que ele vai completar uma volta. Tá? Ele pode completar uma volta ou não. Ou ele também pode dar várias e várias voltas. Mas enfim, vamos supor que ele completa uma volta inteira. Beleza? Se eu quiser calcular a velocidade angular, eu preciso colocar o deslocamento angular dele e dividir pelo tempo que vai demorar. Tá? Em uma volta completa, quanto que ele gira em radiano? Professor, em uma volta completa ele gira 360 graus. Beleza, 360 graus. Mas em radiano? Em radiano é 2π. Então, na hora que eu for calcular aqui a velocidade para uma volta completa, eu vou colocar aqui 2π em cima. E o tempo que ele demora para completar uma volta? A gente definiu no início da aula que isso é o período. Então, na hora que a gente faz essa troca aqui, o deslocamento angular em uma volta completa é 2π e o tempo que ele demora é o período. Professor, mas sempre vai ser 2π? Sempre. Não importa o tamanho do círculo que está girando. Pode ser um círculo pequenininho, pode ser um círculo grande. Se for um giro, se for uma volta completa, é 2π. Então, por isso que é interessante a gente colocar uma volta completa. Olha só, se a gente usasse essa formulinha aqui, para encontrar a velocidade angular, eu ia precisar de duas coisas para calcular ela. Do quanto que ele girou e do tempo que demorou. Agora, se eu considerar uma volta completa, eu só preciso de uma, porque aqui em cima sempre vai ser 2π. E a única coisa que eu preciso ter para calcular é o período. Olha que legal. Né? E tem um jeito melhor ainda, que é qual? Lembra que o período é o inverso da frequência? Né? O contrário, então período era 1 sobre a frequência. Então aqui a gente pode trocar o período pela frequência. Como que ficaria então? Se o período está aqui dividindo, a frequência vai passar multiplicando. Tá? Então essa aqui é a forma mais comum que a gente vai calcular. Velocidade angular é 2πf. Se vocês, quem gosta de decorar aí, eu aconselho até decorar essa parte aqui, Velocidade angular é 2π vezes a frequência, tá bom? É isso que a gente mais vai usar. Beleza? E o deslocamento e a velocidade escalar para uma volta completa. Uma volta completa, pessoas, é uma circunferência. Lembra lá da matemática.
como que eu faço para calcular a circunferência? É 2πr, tá aqui, ó. Então, uma volta completa é 2πr. E se eu quisesse não uma volta completa? Lembrando que o r é a trajetória, tá? É o raio da trajetória, desculpa. Então, se eu quiser a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, em uma volta completa, o ΔS vai ser 2πr sobre ΔT. Então, eu vou trocar aqui, ó. Em uma volta completa, o ΔS é 2πr, troquei. E o ΔT é o período, troquei aqui também. Então, como o período é o inverso da frequência, eu posso, o período está aqui dividindo, então a frequência vai estar multiplicando. Troquei o período aqui por frequência, também essa fórmula dá, tá bom? Então, olha só, enquanto a velocidade angular é 2πf, a velocidade escalar é 2πr vezes o f, tá? Beleza? E aí vem o principal. Quais que são as relações entre as grandezas escalares e angulares? A gente observou, ó. A velocidade angular é 2πf. A velocidade linear ou escalar é 2πf vezes o r. Então, olha só, tá vendo que a única diferença aqui é o r, que o v tem e o ômega não tem? Então, quando a gente junta as duas, ó, se eu tenho a velocidade angular, a velocidade escalar é só pegar e multiplicar pelo r, tá bom? Isso serve também para o ΔS. Então, qualquer grandeza que você queira a escalar, é só pegar o valor da grandeza angular e multiplicar pelo r. Como assim, professor? Ó, eu quero a velocidade escalar, que a gente representa pela letra V, né? Então, eu quero, ó, grandeza escalar, velocidade escalar. Eu quero ela através da grandeza angular. Então, é só pegar a respectiva grandeza angular. Então, aqui é velocidade escalar, aqui é velocidade, só que angular. E multiplicar o r, tá bom? Se fosse o ΔS, o deslocamento. Então, ó, eu tenho ΔS, que é o deslocamento escalar, e eu quero uma relação entre o deslocamento angular. Então, deslocamento escalar é igual deslocamento angular, que a gente chamou de ΔΦ, que é o tanto que ele gira, vezes o raio. Então, qualquer coisa que você tiver para fazer uma relação entre a grandeza escalar e angular, é fazer isso daí, tá bom? Como a gente já definiu, beleza? Então, para terminar essa aula aí, talvez um dos conceitos mais importantes de movimento circular seja de aceleração centrípeta, tá bom? Então, o movimento ele é uniforme, tá? Isso significa que a velocidade não muda, né? A velocidade é constante, tá bom? Então, lembra que a aceleração era a mudança da velocidade? Então, aqui que está um erro muito comum. A pessoa pensa o seguinte, se o movimento ele é uniforme, a velocidade vai ser constante, e como a aceleração é mudança da velocidade, como a velocidade não muda, a aceleração é zero, porque não há mudança da velocidade. Então, a aceleração é zero. Demorou, mas abalou. Aí a pessoa vai lá, fala isso e erra, porque existe aceleração sim, tá? E por que existe aceleração? Vamos lá, vamos analisar aqui o problema. A velocidade ela é uma grandeza vetorial. E como uma grandeza vetorial, ela tem três características: módulo, direção e sentido. Lembra lá, a gente parou o conteúdo para falar sobre vetor, não é? Mas, ó, tá vendo a importância? A gente vai aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu em vetor aqui, tá? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Possui módulo, que é o valor, a direção, que é a linha que ele está, e o sentido, que é para onde ele está apontando. Então, vamos analisar essa bolinha aqui, ó. Ela vai estar em uma trajetória circular. Então, vamos lá. Se liga no movimento. Completou uma volta. De novo. Completou uma volta, tá? Se a gente observar bem, a velocidade nesse ponto mais alto, ela está para a direita, né? Então, de novo, ó. Quando você olhar ali, ó. Pensa que se ela fosse um carro. Se ela fosse um carro, o vetor velocidade seria a ponta do carro. Para onde a ponta do carro está? Nesse caso, ali em cima, o carro estaria indo para a direita. Nesse ponto aqui embaixo, ó, você vê que ela está descendo. Ó. Então, você vê que a velocidade aqui estaria para baixo. Aí ele vem, continua o movimento dele. Quando ele chegar nesse ponto aqui, você percebe que a velocidade dele está indo para onde? Ó? Ele está indo para a esquerda. Ó. Ele continua andando, continua andando, continua andando. Quando chegar nesse ponto aqui, você percebe que ele está indo para cima. Então, está indo para cima. Então, olha só. A velocidade é constante? A velocidade é uniforme? Sim
e não. Por que sim e não? O valor da velocidade não vai mudar. Então, se aqui a velocidade vale 10 metros por segundo, aqui a velocidade vai continuar 10 metros por segundo, aqui a velocidade vai continuar 10 metros por segundo e aqui também. Então, a velocidade, o valor dela nunca vai mudar. Então, o módulo, ele é constante, tá bom? Só que a velocidade é uma grandeza vetorial, ela não é só o módulo, ela tem direção e sentido. E se eu mudar qualquer uma dessas coisas, eu estou mudando a velocidade sim. E é isso que a gente observa aqui, ó. Nesse caso, a direção está na horizontal. E já nesse segundo caso, a direção está na vertical. Então, a velocidade está mudando sim, ó. Olha lá, de novo, saca no movimento, hein? Então, você vê que realmente, ó, nesses pontos, no ponto ali ela está indo para baixo, no ponto mais baixo ela está indo para a esquerda, ó, e no ponto da extrema esquerda ele está indo para cima, tá? Então, a direção da velocidade, ela está mudando. Então, existe uma aceleração, porque existe a mudança de velocidade. Porém, essa aceleração não muda o módulo da velocidade. Só muda o quê? A direção. Essa aceleração específica, a gente dá o nome de aceleração centrípeta, tá? Então, toda vez que você tiver um problema que tem aceleração centrípeta, isso é o quê? A velocidade só vai mudar vetorialmente a direção, nunca o módulo, tá? A aceleração centrípeta só muda a direção da velocidade e não o valor. Beleza? Ou seja, vai ter uma curva. Então, toda vez que você tiver um movimento com aceleração centrípeta, você vai ter um movimento onde o objeto realiza uma trajetória curvilínea, tá bom? De novo, ó, tem aceleração centrípeta aqui? Tem, porque ele está curvando. Se não houvesse aceleração centrípeta, ele ia continuar reto, tá bom? A aceleração, ela também é uma grandeza vetorial, então ela aponta para algum lugar. E a aceleração está relacionada com a força. Então pensa o seguinte, ó, nesse caso, se não houvesse aceleração centrípeta, ele ia continuar reto. Ó. Mas ele curva. E ele curva para onde? Ele curva para baixo. Então nesse caso, a aceleração centrípeta puxa para baixo. Nesse outro ponto aqui, ó, a gente vê que ele está indo para baixo. Ó. Se não houvesse aceleração, nem centrípeta, nem tangencial, nem nada, ele ia continuar para baixo. Continuar o seu caminho para baixo. Mas a gente vê que a partir daqui ele vai curvar para a esquerda. Então, nesse caso, a aceleração centrípeta está para a esquerda. Tá? Nesse ponto mais baixo aqui, se não houvesse aceleração, ele ia continuar pela inércia, ele ia continuar para a esquerda. Porém, a gente vê que ele vai curvar. Ele vai curvar para onde? Ele vai curvar para cima, professor. Então, a aceleração está puxando para cima. Tá? Nesse ponto aqui, você vê, ó, se não houvesse aceleração, ele ia continuar reto para cima. Porém, a gente observa que ele vai começar a curvar para a direita. Ó. Tá vendo que ele vai começar a curvar para a direita? Então, a aceleração, nesse caso, puxa para a direita. Então, olha só, a aceleração também é um vetor. E no caso da aceleração centrípeta, o vetor aceleração e o vetor velocidade são sempre perpendiculares. Ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, você vê aqui, ó, velocidade está na horizontal, aceleração na vertical. Aqui também, ó, velocidade na horizontal, aceleração na vertical. E aqui, contrário. No caso da aceleração centrípeta em um movimento circular, é interessante que você vê que a aceleração sempre aponta para o centro do círculo. Ó. Então, você pode escrever isso no seu caderno aí. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro do círculo, no caso de um movimento circular. Beleza? Professor, tem como calcular? Tem. Ó, então, o módulo da aceleração centrípeta, a gente vai calcular como sendo o quê? A velocidade dele elevado ao quadrado. Lembrando que o valor da velocidade aqui não muda, o valor, né? Dividido pelo raio. O que é isso? É o raio da trajetória. É a distância que você tem da circunferência até o círculo, tá? Então, para calcular a aceleração centrípeta, só meter nessa fórmula e boles, tá bom? Então, fechou. Movimento circular é isso. Vamos resumir aqui. O que você precisa saber? Período e frequência, um é o inverso do outro, tá? A velocidade angular é 2πf, se você lembrar isso, tá de boa. A velocidade escalar é ΔS sobre ΔT e a velocidade também pode ser encontrada como sendo a velocidade angular vezes o raio da trajetória, tá? Então, velocidade escalar V, velocidade angular ômega. Beleza? Então, vamos fazer uns exercícios aí para fechar a aula de hoje. Primeiro da Unifor, Universidade de Fortaleza.
Um carrossel gira uniformemente. Olha lá, ó. Se ele gira, tem aceleração centrípeta, porque ele está fazendo um movimento de curva. Uniformemente, então é um movimento circular uniforme. Efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Então o que ele me deu aqui foi o período, pessoas. Ele me deu simplesmente o período. Por quê? É o tempo que demora para completar uma volta. Ele efetua uma rotação completa a cada 4 segundos, né? Cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência em RPS, ó, rotações por segundo, igual a. Então ele quer saber a frequência. Esse é muito simples. Período é o inverso da frequência, ou vice-versa. Frequência é o inverso do período. Como o período é 4 segundos, 1 dividido por 4, 0,25. Então a resposta aqui é a E. Tá? Caso você quisesse decorar a fórmula em A, é o número de voltas por ΔT, também daria. Que ele falou que ele completa uma rotação, então isso é o N, 1, dividido pelo tempo que demora, 4. Então, 1 sobre 4, 0,25, da mesma forma. Tá bom? 2. Um corpo em movimento circular uniforme consegue realizar 480 voltas. Então isso aqui é o N, tá? O número de voltas que ele dá. Em um tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio 0,5 metros. Então ele me deu N, ele me deu ΔT e me deu R. De acordo com essas informações, determine a frequência e o período. Frequência é igual a número de voltas sobre o tempo. Então vamos lá. O número de voltas é 480 e o tempo é 120. Fazendo aqui a divisão, nós temos que o resultado aqui dá 4. Então a frequência é de 4 Hz, ou seja, 4 voltas para cada segundo. Por dúvida, você só multiplica aqui, ó, 4 vezes 120, vai dar os 480, tá? E o período, professor? Período é o inverso da frequência, é 1 sobre F, né? 1 sobre T. Então vai ser 1 sobre o 4, logo o período é de 0,25 segundos, ou seja, para completar uma volta ele demora 0,25 segundos. Fechou? A velocidade angular e a velocidade escalar. Então, a velocidade angular é o ômega, a velocidade escalar é o v. Ômega é simplesmente 2π vezes o f. Então, aqui o ômega, no caso, é 2π vezes 4. O ômega é igual a 8π. Pronto. 8π radiano por segundo. Aqui a gente pode ver que como cada 2π, uma volta é 2π. Então aqui como tem 8π, tem 4 voltas. Então em um segundo ele dá 4 voltas. Se bem que a gente já tinha descoberto isso por conta da frequência, né? Enfim, e já a velocidade escalar é o ômega, a angular, vezes o raio. Então o ômega a gente já calculou, vale 8, e o raio é 0,5. Ou seja, a velocidade, lembrando que aqui é 8π, tá? Cuidado, ó, 8π. Tinha esquecido o π aqui. Então a velocidade aqui é metade de 8π, é 4π metros por segundo. Lembrando que velocidade escalar é metros por segundo, tá bom? Então tá aí, ó. Deixa eu só apagar aqui para a gente ver a resposta. Período 0,25, como a gente tinha falado. Frequência 4, como a gente tinha falado também. E aqui, velocidade angular 8π radianos por segundo. E velocidade escalar 4π metros por segundo também. Tá bom? Enfim, bora para o 3. Um eucalipto encontra-se plantado perpendicularmente a uma superfície plana. O que significa isso? Tem uma superfície plana e eu tenho o eucalipto plantado aqui fazendo exatamente 90 graus. A árvore é cortada junto ao chão e leva 4 segundos para deixar a posição vertical e ficar no chão na posição horizontal. Então, olha só, ele falou para mim que a árvore vai cair. A queda ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? E nisso ele vai demorar um tempo de 4 segundos. Fechou? Olha só, a gente percebe que isso daqui, a ponta da árvore, do eucalipto, ele faz um movimento circular, ó, só que não completa um círculo inteiro. Qual que é o pedaço do círculo que ele deu a volta aí? A gente percebe que é 1/4. Ó. Então, nesse caso, ele andou 90 graus. Então, o ΔΦ aqui, o tanto que ele andou, é 90 graus. Isso em radiano é 2π radiano. Tá? Então, olha só, ele me deu o ΔΦ, o ângulo que ele girou, sem me falar
literalmente, sem me falar diretamente, mas pelo desenho eu consigo entender, tá? Determine o valor aproximado da velocidade angular média de queda desse eucalipto. Então eu quero o ômega. Então é só fazer ΔΦ sobre ΔT. Ele me deu aí, então é só aplicar isso, tá? O ΔΦ no caso é π sobre 2 e isso vai estar dividido pelo tempo que é de 4 segundos. Isso daqui é a mesma coisa que π sobre 8 radiano por segundo. Então essa é a velocidade, tá? Considerando aí o π igual a 3,14, então a gente vai ter que fazer essa conta, né? Se a gente pegar e fizer a divisão 3,14 dividido por 8, vai dar aproximadamente de cabeça 0,3928 radiano por segundo. Como ele pediu aproximadamente aqui, ó, 0,39 é aproximadamente 0,40, tá? Que é a alternativa B. Belê, Tranks. Professor, se eu não quisesse usar essa forma, o senhor falou para mim que eu não precisava decorar porque ela não aparece tanto. Você poderia usar o 2πf também. Como? Ó, o F, deixa eu só voltar aqui então, tirar aqui para não confundir. O F é igual a quanto? N sobre ΔT. Aqui a gente percebe que o N, ó, é o quantas voltas ele deu. E aqui ele deu 1/4 de volta. Então, 1 sobre 4 dividido pelo tempo que ele demorou, que é 4 segundos. Então, a frequência vai dar 1 sobre 16. Beleza? Na hora que você fosse explicar lá, o ômega é 2πf. Então, o ômega vai ficar 2π vezes o f, que é 1 sobre 16. Na hora que você multiplicasse aqui, ó, 2 dividido por 16, você pode simplificar, né? Dividir os 2 por 2, vai ficar π dividido por 8, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui, tá vendo? Então, por isso que eu falo para vocês, às vezes não precisa decorar tanta fórmula assim, quem gosta de decorar, né? É mais fácil entender, mas quem gosta de decorar, não precisa decorar tanta formuleta aí, não. Beleza? Fim. 4. Uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência de raio 20 centímetros. Então ele já me deu o raio. Raio é de 20 centímetros. Ele percorre metade da circunferência, olha lá, metade da circunferência. Então, o tanto que ele vai andar aqui de circunferência é 180 graus ou 1π. Né? Tá. Isso em um intervalo de tempo de 2 segundos. A frequência em Hz e o período do movimento em segundos valem respectivamente. Então aí tem várias formas de você encontrar. Eu vou encontrar do jeito que eu acho mais simples. Primeiro de tudo, período. O período é o tempo dividido por número de voltas. Como ele percorreu meia volta, metade de uma volta, o período vai ser então o ΔT, que é 2 segundos, dividido pelo número de voltas, metade. Metade de uma volta, meia volta. Então aqui a gente percebe que o período é de 4 segundos. Então, de cara, aqui muito cuidado, hein? Olha só, ele quer a frequência e o período. Então a gente calculou o período primeiro, senão muita gente já vai lá e fala que é A. Mas o período vem depois, ó. Ele quer a frequência e o período. Então o período é 4 segundos. Então, na verdade, seria E. Mas vamos só calcular aqui para ter certeza. A frequência é o inverso do período. Frequência é igual a 1 sobre 4, frequência é igual a 0,25. Então, como ele quer a frequência e o período, então a frequência é 0,25 e o período é 4, tá bom? Se eu quisesse encontrar a frequência primeiro, não tem problema. A frequência é ΔT, desculpa, a frequência é o N, né, dividido por ΔT. Então, mesma coisa, N dividido por ΔT. O N é meio, que ele deu meia volta, ele não chegou a completar uma volta inteira, e um tempo de 2 segundos. Se você pegar 0,5 e dividir por 2, isso dá 0,25. Também a gente chegou no resultado já. Tá bom? Isso daí é a alternativa E. 5. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro. Então aqui muito cuidado, ele me deu o diâmetro, né? Para quem não lembra, o raio é metade do diâmetro. Então aqui o diâmetro é de 15 centímetros, tá? E opera com frequência máxima de 1.200 RPM.
Então a frequência é 1.200 rotações por minuto. Então aqui o tempo está em minuto, tá bom? Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. E aqui ele pediu para a gente considerar o π igual a 3. Então aqui ele quer a velocidade linear, tá? Se a gente lembrar bem lá, velocidade linear é ômega vezes r. O r a gente tem. O que a gente não tem aqui é o ômega. Mas o ômega a gente calcula como sendo 2π vezes o f. Beleza? Aqui só tome cuidado com uma coisa, ó. Como a unidade está em metros por segundo, a gente tem que respeitar isso. Então, todas as unidades de distância tem que estar em metro. Então, aqui a gente já vê que está em centímetro, ó, não está batendo. Então, se a gente for trocar isso daqui por metro, vai ficar 0,15. Tudo bem? E aqui, a frequência está rotações por minuto. Então, não pode, a gente tem que ter o tempo em segundos. Então, a gente tem que passar essa frequência para hertz. Como que a gente passa para hertz? Bem, ele está falando para a gente que em 1 minuto ele dá 1.200 voltas. Né? Para quem não lembra, 1 minuto é 60 segundos. Então vamos fazer essa troca aqui. Ó. Então se em 60 segundos ele dá 1.200 voltas, em um segundo quantas voltas ele vai dar? Fazendo isso a gente encontra a frequência em hertz, tá? Porque a frequência em hertz é quantas voltas ele dá em um segundo. Então aqui a gente vai ter que 60x é igual a 1.200, x é igual a 1.200 dividido por 60. E fazendo o cálculo aí, a gente chega que a frequência é igual a de 20 Hz, tá bom? Ou seja, pessoal, se você quer trocar de R para N para Hz, é só dividir por 60, que é 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos, pega isso daqui, divide por 60, beleza? Então agora é só jogar na fórmula. O ômega é 2π f. O f é 20, então o ômega é 40π. Lembrando que isso está em radiano por segundo. Como eu quero a velocidade linear é ômega vezes o r. Então o ômega é 40π e o r em metros 0,15. Fazendo os cálculos aqui, ó, 40 vezes 0,15 é a mesma coisa que 4 vezes 1,5, que dá 6. Beleza? Então, velocidade aqui é 6π. Como está em metro por segundo, ele pediu para considerar π igual a 3, então a velocidade vai ser 6 vezes 3, velocidade é 18 metros por segundo. Beleza? Parece complicado, mas é só fazer passo a passo, uma coisa de cada vez, sem erro, sem pressa, que você chega lá. Tá bom? Então vamos para o exercício 6. O exercício 6 fala para a gente o seguinte: as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros. Então ele já me deu o raio da roda de bicicleta. E giram com velocidade angular, ó, então ele me deu o ômega, de 5 radianos por segundo. Então o raio é 0,5 metros e o ômega é 5 radiano por segundo. Tá? Qual é a distância percorrida? Então ele quer o ΔS. Qual que é o ΔS, a distância percorrida em metros por essa bicicleta, no intervalo de tempo de 10 segundos. Beleza. Então ele quer o ΔS. Como que a gente encontra o ΔS? Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT? Então aqui a gente tem um ΔT, 10 segundos. Se a gente souber a velocidade, a gente encontra o ΔS. Só que a gente não tem a velocidade. Ah, não tem, mas dá para descobrir. Como? Velocidade é ômega vezes o R. Então é só fazer isso. Velocidade, então, é 5, né? Que ele já falou pra gente, 5 radiano por segundo, vezes o raio, que é 0,5. Velocidade é igual a 2,5 metros por segundo. Pronto, descobriu o valor da velocidade, agora é só jogar aqui, ó. 2,5 é igual ao ΔS sobre ΔT, que é 10 segundos. Fazendo a multiplicação cruzada, ΔS é igual a 2,5 vezes 10, que dá 25 metros. Beleza? Essa é a resposta que a gente tem aí, então. Aí, ó, 25 metros. 7. O tacômetro é o equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista, em tempo real, qual é a frequência de rotação do motor. Ou seja, o tacômetro mostra a frequência.
Supondo que o tacômetro esteja indicando 3.000 RPM, então frequência é igual a 3.000 RPM. Determine a velocidade angular, então ele quer o ômega, de rotação do motor em radiano por segundo. Ó, então, uma pegadinha aqui, segundo, aqui está em RPM. Lembra que para fazer a conversão é só dividir por 60? Então, 3.000 dividido por 60 é igual. Corta aqui, corta aqui. 30 por 6 dá 5, 50 Hz. Tá bom? Então, a frequência é 50 Hz. Simples. Ômega é igual a 2π vezes o F. Se eu quero saber a velocidade angular, é só jogar aqui. O ômega então vai ser 2π vezes o 50. O ômega então é 100π radiano por segundo. Simples assim, né? Tá fácil, né, pessoal? Tá fácil, tá bem fácil. 8. Um ponto em movimento circular descreve 15 voltas. Ó, então ele me deu N, número de voltas por segundo. Em 1 segundo, então ele deu a frequência. Frequência é N sobre ΔT. 15 voltas em 1 segundo. Frequência de 15 Hz. Então já sei a frequência dessa bodega aí. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Então raio vale 8 centímetros. Vou precisar mudar? Vamos olhar aqui nas alternativas. Ó. Não, porque nas alternativas a distância está em centímetro, então não preciso mudar. A sua velocidade angular, então ele quer saber o ômega. O seu período, então ele quer saber o período. E sua velocidade linear, então ele quer saber o V. Respectivamente são, então ele quer saber na sequência. Primeiro, velocidade angular. Segundo, período. Terceiro, velocidade escalar. Então vamos lá. Ômega. O ômega é 2π vezes o F, e a gente já sabe que o F vale 15, então o ômega é 30π. Então o primeiro valor aí que a gente tem, 30π radiano por segundo. Então já é a B ou a C, ó. Já ficamos entre duas alternativas. Segunda coisa que ele quer é o período. O período é o inverso da frequência, a frequência a gente já tem. Então o período é 1 sobre 15. E olha só, o exercício já deu até infração. Então a gente estava entre a B e a C, então já é a C, ó. Já descobrimos, tá? Mas só para ter certeza por desencargo de consciência, vamos calcular a velocidade linear. Velocidade linear é ômega vezes o raio. Então o V aqui vai ser quanto? O ômega a gente já calculou, é 30π. E o raio é de 8. Lembrando que aqui está em centímetros. 30 vezes 8, 240 e sobra o π. Exatamente isso que a gente tem aqui. Beleza? Pessoal, tem bastante exercício aqui, mas é para vocês entenderem os enunciados. São vários tipos de enunciado diferentes, tá? E a interpretação aí pode falhar. Então vamos que tem mais exercício. Tem mais uns bons aí. 9. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro, olha lá, ele me deu o diâmetro, hein? 0,5 metros. Lembrando que a gente sempre usa o raio, e o raio é metade do diâmetro, então aqui no caso é 0,25 metros. Em um medidor colocado em um deles, registra uma frequência de 840 RPM. Então a frequência é de 840 RPM. Então olha lá, hein? A alternativa aqui, o tempo está em segundos e aqui está em minutos. A gente precisa fazer a conversão. Então vamos fazer isso. Para converter de RPM para Hz, a gente divide por 60. Então aqui a gente pode cancelar um zero com zero. 84 por 6, se ficar difícil de ver, vai simplificando. Então 84 e 6 está na tabuada do 2. 84 dividido por 2 dá 42. E 60 dividido por 2 dá 3. Tá bom? Aqui no caso a gente consegue dividir mais? Consegue dividir por 3, né? Dividido por 3 aqui, quanto que fica 42 dividido por 3? 42 dividido por 3 é 30 mais 12, dividido por 3, que aqui é 10 e 12 por 3 dá 4. Então, 14, tá bom? Então, a frequência em Hz aí, ela é 14 Hz. Enfim, vamos voltar a ler aqui. A velocidade do automóvel então ele quer a velocidade. Velocidade é fácil de calcular. É ômega vezes o raio. O raio a gente tem, só falta o ômega. Então, vamos calcular o ômega primeiro. Ômega é 2π vezes o F. E o F a gente já tem, ele vale 14. Então, no caso, o ômega aqui vale 28π
radiano por segundo. Pronto, encontramos o ômega. Mas ele não quer o ômega, o que ele quer é a velocidade. Então, é só jogar agora na velocidade. Velocidade é ômega vezes o raio. Então, vai ser 28π vezes o raio, que é 0,25. 28 vezes 0,25 é a mesma coisa que 28 dividido por 4, né? Ou seja, 7. Então, a resposta aqui é 7π metros por segundo, tá? Radiano não, porque radiano é velocidade angular. Metros por segundo. Belê, belê. Que é a alternativa E. Então, vamos lá. 10. Uma roda d'água efetua 8 voltas, então N é 8, em um tempo de 25 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água, então o raio é meio metro, de meio metro, e utilizando π igual a 3, então já facilita a nossa vida, não precisa usar π igual a 3,14. Determine a velocidade linear da roda. Então tá, velocidade linear a gente já sabe que é ômega vezes o R. O R eu tenho, mas o ômega não. Então vamos calcular o ômega. O ômega é 2π vezes o F. Eu não tenho F, então preciso descobrir o F primeiro. Então vamos lá. O F é o N sobre ΔT. Aqui dá para calcular. Ó. É 8 sobre 25. Fazendo essa divisão aí, 8 dividido por 25, a gente tem o valor de 0,32 Hz. Então essa é a frequência. 0,32 Hz. Agora dá para a gente encontrar o ômega. Ó. Ômega é 2π vezes o F, que é 0,32. Então, o ômega, no caso, aí vai ficar o dobro de 0,32, 0,64π. Lembrando que o π é 3, né? Agora, por fim, eu encontro a velocidade linear. Velocidade linear é o ômega, 0,64π, vezes o raio, que é de 0,5. Beleza? Então, vou trocar aqui, ó, fazendo isso daqui, ó, 0,64 vezes meio é 0,32. E agora eu vou multiplicar isso pelo π, porque a resposta não está em função de π. Ó. Então, multiplicando 0,32 vezes 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Então, a velocidade aqui é de 0,96 metros por segundo. Alternativa A. Beleza? Bora lá. 11. Unicamp. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846 e consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por haste, conforme a figura abaixo. Então a gente tem um desenho aí. Tá? Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é R igual a 25 centímetros, ó, então ele me deu o raio, que é de 25 centímetros, tá? A velocidade aqui está em quilômetro por hora, então vamos mudar isso para metro, para ficar mais bonito, tá? Então é 0,25 metros. Em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, então a velocidade do vento é 18 km por hora. Teria uma frequência de rotação de, então, se necessário, considere π igual a 3. Se necessário, será que vai precisar? Não sei, vamos ver. Então, primeiro de tudo, ó, vamos converter essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Fazendo a divisão aí por 3,6, a gente tem o valor de 5. Então, aqui é 5 metros por segundo. Então, agora eu vou fazer a volta, vou fazer o contrário. Como ele quer a frequência, eu sei que a velocidade é ômega vezes o R. Então, aqui no caso, eu tenho a velocidade e eu tenho R, eu vou encontrar o ômega. E eu sei que o ômega é 2πf. Então, com o ômega, eu encontro o F. Então, vamos fazer isso. A velocidade é 5, o ômega é o que eu vou descobrir, e o raio em metros, porque a velocidade aqui eu vou usar em metros, né? Tá em metros. O raio é de 0,25. Então, a gente tem que o ômega é 5 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que 20, tá bom? Mesma coisa que multiplicar por 4. Beleza, sabendo o ômega, eu sei que o ômega é 2π vezes o F. Então, vamos trocar isso daqui. O ômega vale 20, isso é igual a 2π vezes o valor de F, tá bom?
Então, f aqui no caso vai ser 20 sobre 2π. Como ele pediu para considerar o π igual a 3, vamos considerar o π igual a 3 aí. Então, ele daria 20 dividido por 6, ou 10 dividido por 3, se a gente fizer a simplificação aqui. Tá bom? O problema é que aqui está em Hertz, ó, e a nossa unidade está em RPM. Então, se eu quiser transformar de RPM para Hertz, eu dividia por 60. Para fazer o contrário, é só multiplicar. Então, multiplicando por 60 para transformar isso em RPM, 10 sobre 3 vezes 60 é a mesma coisa que 600 sobre 3. E 600 sobre 3 é 200, tá? Então, a nossa resposta certa aí é a B. Beleza? Tá acabando, pessoal, tá acabando. 12. Numa pista circular horizontal de raio R igual a 2 km, então raio é 2 km, ele vai pedir aceleração aqui em metro por segundo, então já vamos trocar isso para metro. Cada quilômetro é 1000 metros, então 2 km, 2000 metros. Um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é 72 km por hora. Então o módulo é 72 km por hora. De novo, como eu vou usar em metro por segundo aqui, então fazendo a conversão, divide por 3,6, a velocidade é 20 metros por segundo. Determine o módulo da aceleração centrípeta. Então, se eu quero aceleração centrípeta, é só fazer V² sobre o R. Pronto. A aceleração, então, é V, que é 20 ao quadrado, dividido pelo R, que é 2000. Lembrando que eu estou usando no SI, porque ele quer no SI, ele quer em metros por segundo ao quadrado. Enfim, 20 ao quadrado é 400. Isso está dividido por 2000. Posso considerar dois zerinhos. Posso simplificar tanto em cima e embaixo por 2. Vai ficar 2 dividido por 10, ou seja, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A resposta aqui, só vou apagar para ficar mais fácil de visualizar. Aí, 0,2 certinho. Bom, essa é a última. Glória a Deus. 13. FUVEST. Uma estação espacial foi projetada com um formato cilíndrico de R igual a 100. Então, R igual a 100 metros. Como ilustra a figura abaixo. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante, ômega. As pessoas terão a sensação de peso, como se estivessem na Terra. Se a velocidade ômega for d, aproximadamente, então eu quero saber o ômega. A sacada aqui, ó, como ele falou que a gente vai sentir como se estivesse na Terra, essa aceleração que a gente vai sentir, a aceleração centrípeta, é igual à aceleração da gravidade que a gente tem na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a sacada deste exercício, tá? Tanto que ele fala embaixo aqui pra gente, ó, anote a aceleração da gravidade, note a dot, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, se ele quer o ômega, a gente sabe que a aceleração é v² sobre o r. Né? Ele me deu o r, nisso eu vou saber o v. E o v é ômega vezes o r. Pessoas, tem até uma formulinha diferente, que eu vou definir ela aqui para vocês, que vocês não precisam, tá? Só essas duas vocês conseguem, só que aí você vai ter um trabalho maior. Eu já vou usar as duas aqui. Como a velocidade é ômega vezes o r, e ela está ao quadrado, eu vou jogar aqui, ó. Então a gente tem ômega ao quadrado, r ao quadrado, que os dois estão ao quadrado, só elevei. E aí no final, como o r está dividindo, eu posso cancelar. Então é essa outra formulinha de aceleração centrípeta. Se você quiser usar isso daqui também como fórmula de aceleração centrípeta, você pode, tá? É necessário? Não. Porque só com essa daqui você consegue chegar nas respostas. Então vamos lá. O ômega é d. O ômega que eu quero saber, né? Perdão. Então vamos lá. A aceleração é 10. O ômega ao quadrado é o que eu vou descobrir. O ômega ao quadrado é o que eu vou descobrir. E isso está vezes o raio, que é de 100 metros. Então vamos lá. Isolando o ômega, a gente vai ter 10 dividido por 100. Tirando a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 1 sobre 10. Que vai dar aproximadamente 0,3 radianos. Tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Nossa aula de movimento circular acabou. Obrigado. Não se esqueçam que o mundo dá voltas. A listinha já foi para vocês. Qualquer dúvida, tamo aí. Um abraço, tamo junto e falou!